no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo de número 9. Muito bem, versículo 9 diz assim: Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Amém, queridos? Esse texto é praticamente uma continuação daquele histórico lá que nós vimos pela manhã. Aquela situação de que nós estávamos no momento em que o povo de Israel estava em conflito com o povo sírio. A Síria estava em guerra com Israel, e as circunstâncias não eram nada boas. Mas teve um período de, vamos dizer assim, de paz, de acordo entre eles, que foi quebrado logo em seguida, e a Síria resolveu fazer guerra de novo contra Israel. E eles estavam então querendo fazer algumas ciladas para o rei, ali de Israel. E essa cilada era o profeta Eliseu. Ele conseguia ver na câmara dele, significa no quarto dele, todo o planejamento das emboscadas que estavam sendo preparadas pelos sírios contra o rei de Israel. E quando ia acontecer a coisa, o profeta Eliseu mandava avisar Jorão, que era o rei ali de Israel. E aí Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ficou chateado e disse assim: quem é que está dedurando esse negócio que a gente planeja aqui dentro do palácio, essa coisa, os israelenses lá, o pessoal de Samaria sabe o que está acontecendo e evita a emboscada. Tem alguém, tem um X9 aqui dentro. E aí disseram assim: olha, tem um profeta lá, o Eliseu e tal. Ele então manda o exército lá 3 vezes, se Eliseu consegue. Manda lá 3 vezes, e aí Eliseu cega o povo lá da Síria e leva, todo mundo cego, leva até lá o palácio, e o rei queria matar o povo sírio. E o Eliseu disse assim: não vamos matar não, vamos dar comida para eles, e vamos mandar de volta para casa. E foi feito assim, mandar de volta para casa. Só que Ben-Hadad não desistiu, resolveu fazer guerra de novo contra Israel e cercou a Samaria. E aí você vai ver que essa história acontece exatamente no momento do cerco, porque o exército lá da Síria era tão grande, ele conseguiu cercar, e ali dentro do palácio, dos muros de Samaria, ninguém entrava, ninguém saía. E chegou um momento que eles começaram a passar fome, a passar necessidade lá dentro, e começaram com uma crise. Vocês sabem que a crise econômica é assim, quanto mais raro o produto, mais caro, quanto maior a demanda, a procura, e menor o produto, mais caro é o produto, maior a inflação, Quanto mais produto, menos procura, mais barato se torna o produto, menor a inflação. Esse é o jogo da economia. E ali começou a escassear o produto, e eles estavam começando a vender cabeça de jumento por um preço absurdo, e começou já a faltar o jumento, falta o jumentinho lá dentro. Começou a faltar jumento, cachorro, gato, tinha lá dentro, começou a faltar. E aí resolveram fazer o quê? Matar os filhos. E acontece uma história de que chegaram 2 mulheres gritando lá pelo rei. O rei estava andando nos muros, ouviu os gritos das mulheres, e aí ele pergunta: o que está acontecendo? Aí ela diz assim: não, eu combinei com a fulana aqui, da gente comer o nosso filho. Aí a gente pegou o meu,
né? Matou, cozinhou e nós comemos. No dia seguinte ia ser o filho do outro, da outra. Só que a outra escondeu, foi mais sabida, né? Escondeu o filho. E agora ela não quer dar o filho para a gente comer. Aí o rei de Israel, nessa situação, ele rasga a roupa lá e começa a gritar. E diz: a culpa é o Senhor, a culpa disso é o Senhor. Foi aquele profeta, e amanhã cedo a cabeça desse profeta vai rolar, porque o profeta, o que o profeta fez? Em vez de deixar ele matar o exército, ele mandou embora para casa. E aí ele culpou, né, o próprio profeta do Eliseu e mandou, né, para matar o Eliseu. Só que antes de matar o Eliseu, Eliseu estava sabendo e mandou dizer para ele: olha, amanhã vai ter fartura aqui. E aí o povo não acreditou, o capitão não acreditou, né, começou a falar. O capitão diz aqui: ele diz aqui, versículo 7. No versículo 6, final do capítulo, no início do capítulo 7, diz assim: então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janela do céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Ou seja, o capitão, ele duvidou da palavra de Deus, né? E o Eliseu, naquele momento ali, decretou a morte daquele capitão. Irmãos, esse cenário é interessante a gente observar esse cenário. Por quê? Porque nós temos 3 cenários aqui. Nós temos o cenário do povo de Deus que está dentro dos muros da cidade de Samaria. Quem estava dentro da cidade de Samaria? Povo de Deus, tá? Povo de Deus. Só que esse povo de Deus que está dentro do cenário era um povo de Deus idólatra, era um povo de Deus rebelde, era um povo de Deus pecador. Por isso Deus permitiu que aquilo acontecesse. Então aquele cenário era um cenário que você podia dizer assim: não, é um povo que está bem, né? O povo de Deus está sendo bem tratado, está sendo bem cuidado. Mas naquele momento da história, o povo estava passando fome, faminto. Mas por quê? Era um povo idólatra. Circunstâncias difíceis, não tinha praticamente aos olhos humanos saída, e o povo não procurou Deus para sair, pelo contrário, condenou Deus, disse assim: o culpado é o Senhor. Nós estamos passando fome aqui porque aquele profeta lá disse que a gente deveria mandar esses soldados que hoje estão cercando a gente, que está morrendo de fome. A culpa é do Senhor. Agora, nós temos um outro arraial. Nós temos esse arraial que está dentro da cidade, passando fome, necessidade do povo de Deus. Mas nós temos um outro arraial que está fora da cidade. Quem é? São os gentios, irmãos. Aqueles que não creem em Deus, aqueles que são idólatras mesmo, aqueles que são pecadores mesmo, aqueles que eram naquela época quase que bárbaros, matavam por brincadeira. E ali eles estavam o quê? Acampados, mas com fartura lá fora. A fartura estava no meio do povo gentil, e a fome, a necessidade, a degradação humana estava dentro do arraial do povo de Deus. Coisa, né? História.
E entre esses dois arraiais, tinha um outro cenário. Que cenário é esse? Tinha um cenário de 4 leprosos que estavam fora da arraial. 4 leprosos. O leproso, irmãos, naquela época não tinha cura lepra. Então eles viviam isolados, por isso que eles estavam fora da cidade. Eles não podiam andar no meio do povo, a não ser que anunciasse: o leproso está passando, para todo mundo se afastar. Nem eu hoje de manhã sentado ali, ninguém ia dar nem a mão para mim, né? O pastor doente vai passar dias para mim. Então é assim. O leproso estava lá fora do muro. Estava lá fora do muro. Agora, qual é a perspectiva desses leprosos? Nenhuma. Eles mesmos dizem: olha, se a gente entrar, nós vamos morrer de fome. Se a gente for para o arraial dos sírios, eles vão matar a gente. E nós que aqui estamos, vai acontecer o que com a gente? Vamos morrer, do mesmo jeito. O leproso tinha que morrer. Não tinha saída para essas pessoas. Então vejam, irmãos, eu fico olhando para esses cenários, imaginando o que é que passa na cabeça da gente muitas vezes quando a gente passa por situações como essa. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, dentro do arraial, que eu fiquei pensando: por quê? Por que essas coisas muitas vezes acontecem com a gente, né? Por que o povo de Deus estava sofrendo tanto? Eu pensei assim: não existe gratidão quando os interesses são contraditórios. O povo sírio, em vez de ser grato com o povo de Deus, pelo que o Senhor tinha feito, porque foi o Senhor que liberou, eles ao contrário reagiram de uma forma em que havia interesse de tomar aquela cidade, de ocupar aquele espaço, e portanto o interesse foi contraditório, né, àquela ação que foi feita em benefício deles. E eu penso assim: muitas vezes nós sofremos, porque as pessoas não são gratas por aquilo que nós fazemos, e elas revidem porque existem interesses contraditórios nessa questão. Depois eu fiquei pensando, mas também houve uma permissão de Deus, porque nada acontece com a gente se não for por permissão de Deus. Não existe nada que aconteça nesse mundo e Deus não sabe o que está acontecendo e Ele não permita que aconteça. Se não é permissão, é a vontade dEle. Se não é a vontade dEle, é a permissão dEle, mas acontece debaixo do conhecimento de Deus. Então aquilo que estava acontecendo era face àquela situação pecaminosa que o próprio povo estava vivendo naquela época. Então Deus permitiu que aquilo acontecesse. E aí a gente vai ver que ali dominava um ambiente hostil, idolatria, hostil a Deus, claro. E quando surgem esses acontecimentos, o povo de Deus se degrada. Impressionante, né? O medo, estavam trancados nos muros, morrendo de fome, não faziam nada. Eu preferi uma lança me transpassar do que morrer de fome. Mas estavam lá, trancados, comendo os outros. Cortava a carne, que nem aquele filme como Sociedade da Neve, né? Foi a reedição do desastre que houve lá nos Andes. O povo estava comendo os outros para sobreviver. Eu acho que talvez eu morresse de fome no começo, contra meus princípios cristãos. Mas o povo, em circunstâncias como essa, se degrada. O medo, a exploração da miséria humana. Aí é que o povo, quando vê que o outro está precisando, está necessitado, o preço da cabeça do jumento foi lá para cima. Imagina isso aí. Canibalismo, comer uns aos outros, transmissão da culpa, o rei que veio dizer assim: nós somos pecadores, nós somos povo idólatra, vamos, povo, aqui orar de joelhos, vamos pedir ao Senhor perdão para que o Senhor nos libere. Não, eles pegaram e apontaram: a culpa é do
profeta, a culpa é do Senhor, a transmissão da culpa. A culpa não é minha, a culpa não é da igreja, irmãos. A culpa é do pastor da igreja. Descrença. E nesse momento, muitas vezes, o que é que o crente diz assim? Deus não existe, por que Deus permitiu isso comigo? Começa a murmurar, começa a falar. O capitão disse assim: nem que abra a janela dos céus, não vai acontecer. É uma palavra de Deus. Descrença que Deus existe. E aí, irmãos, pensando nesses cenários, nessa situação, Eliseu chega e anuncia o fim do cerco sírio. Deus chegou e disse assim: tá bom, eu vou acabar com o cerco, você já sofreu o suficiente, você não tem mais o que sofrer, e eu vou liberar vocês. E ele levanta então, irmãos, pessoas que você jamais pode imaginar que poderiam ser pessoas que poderiam vir socorrer o povo de Deus. Eu coloquei o tema dessa mensagem, eu coloquei os improváveis heróis da fé. Quem eram esses improváveis heróis da fé? 4 leprosos. 4 pessoas que não tinham perspectiva de futuro, 4 pessoas que estavam na mesma situação que eles estavam, mas Deus não tirou ninguém de dentro do arraial dos judeus, pegou de fora, embora sejam judeus, mas ele pegou de fora de pessoas improváveis. 4 improváveis leprosos estavam fora dos muros ali de Samaria. E aí, irmãos, a gente pensa assim, me impressiona muitas vezes essa escolha de Deus para resolver as situações da gente. Porque, como a gente sabe, muitas vezes aquilo que vem contra a gente vem de onde a gente não espera, O mal às vezes vem de onde não espera, mas o bem também, quando Deus vem resolver o problema, a situação, ela vem de onde a gente não espera. De pessoas que você jamais poderia imaginar que seriam pessoas usadas por Deus, muitas vezes para nos ajudar em situações difíceis. Deus levantou 4 leprosos, pessoas que você não daria nada. Acho que o rei nunca imaginou que estaria na mão de 4 leprosos. O texto diz assim, 2 Reis 7, 3-4: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, eles estavam se conversando: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Eu acho isso impressionante, porque de onde vem a fé, irmãos? Vocês lembram dos amigos de Daniel? Os amigos de Daniel tinham obrigado que ele se curvasse diante da estátua, ele disse: não, a gente não se curva não. Aí Nabucodonosor disse assim: se não se curvar, vocês vão morrer. Aí ele disse assim: se Deus quiser, a gente morre, se não quiser, a gente se livra. Eu vi aqui a mesma coisa, irmãos. Aqueles leprosos eram assim: olha, nós vamos morrer dele, então nós vamos para lá. Se Deus quiser que a gente morra, mas se não quiser, a gente vai se fartar, a gente vai encher o bucho. E aí o que eles resolvem? Resolvem ir. E aí, irmãos, o que acontece em seguida? Eles tomam uma atitude. Qual foi a atitude que eles tomaram? De ir. Eles tomaram a atitude de ir. Queridos, no versículo 5, do capítulo 7, na primeira parte diz assim: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. Se levantaram e tomaram atitude. Talvez eles morressem, mas talvez eles conseguissem uma sobrevida de mais alguns dias, mais alguns momentos, porque o que eles pensaram? Se o Senhor nos matar, eles vão nos dar comida. Então a gente consegue mais uns dias,
consegue mais uns dias. Nós vamos aproveitar esses dias que Deus nos dá. E aí eu pergunto, irmãos, o que a igreja faria numa situação como essa? Hoje de manhã eu estive falando sobre a questão da acomodação do povo de Deus. Bom, olha, dentro de uma situação como aquela, cercado, você não podia sair, estava morrendo de fome, e a pessoa estava acomodada com aquela situação. O rei lá rasgando a roupa, botando a culpa no Senhor, e não tomou uma atitude. Aqueles leprosos que estavam ali fora se levantaram e foram até o arraial. Eu acho que a igreja gosta de sofrer, né? A igreja é povo acomodado, povo que não toma atitude, não é proativo, não faz nada para sair da situação que se encontra. É isso. Está lá cercado dentro dos muros, não faz nada. Precisa que 4 leprosos venham ensinar o que se deve fazer. Eu digo que ali, irmãos, havia uma certa acomodação dos samaritanos. Eles preferiram morrer de fome dentro dos muros do que sair e batalhar contra os filhos. Eu pergunto, em quais muros? Em quais muros você vem se conformando sem tomar uma atitude na sua vida? Às vezes é o muro do seu trabalho, às vezes é o muro do seu casamento. Seu casamento está difícil, você não tomou uma atitude de solucionar o problema, resolver o problema, ou até mesmo, se for uma situação permitida pela palavra de Deus, sair desses muros que aprisionam. Às vezes são os seus pecados, você está aprisionado, está dentro dos muros do seu pecado, e você não toma uma atitude. Às vezes, irmãos, a sua vida cristã é medíocre. Que coisa, né? O pastor fala um negócio desse. Às vezes é a vida medíocre cristã, sem unção, sem poder, sem fruto, sem intimidade com Deus. Isso é uma vida medíocre, irmãos. Cristão sem poder, sem unção, cristão que passa o ano todo não apresenta um fruto para Deus durante um ano de vida. É acomodação dentro dos muros, é morrendo aos poucos, é se degradando enquanto ser humano. Eu fico pensando quantos casamentos, quantas pessoas chamadas ao ministério, quantos ministérios, quantos sonhos, quantos projetos mortos mediante a acomodação das pessoas, irmãos, porque se acomodam, não tomam atitude na vida, preferem morrer de fome, se degradar. Nós precisamos olhar para aqueles leprosos, mesmo morrendo, tomaram atitude, se levantaram e foram até o arraial dos filhos. E me impressiona porque, irmãos, quando a gente toma uma atitude de fé, quando a gente sai dessa acomodação, quando a gente tenta resolver as situações, quando a gente vai para o conflito com o inimigo, porque a nossa acomodação é com medo do inimigo, ou entrega a ele. E quando a gente se entrega a ele. Quando a gente sai desse momento, a palavra de Deus diz que aqueles que buscam o Senhor com fé, Ele é galardoador daqueles que buscam. Está em Hebreus, essa passagem. E aqueles leprosos, eles se levantaram e eles disseram: ora, se a gente entrar nessa cidade, a gente vai morrer de fome. Mas se a gente for, pode ser que a gente vive o Senhor, irmãos, é galardoador. E eles chegaram lá, sabe o que foi que encontraram? Encontraram um arraial. Que coisa impressionante, eu me impressiono nesse texto, porque aonde é que o povo de Deus encontrou fartura da sua comida? No arraial dos gentios. Você sabe onde é que o crente medíocre vai encontrar fartura para a produção espiritual da fazenda de Deus? No arraial dos gentios.
É lá no arraial dos gentios, irmãos, que tem o produto que Deus quer, almas perdidas que têm que ser levadas para Cristo. Não é aqui dentro da igreja, é lá fora, lá no arraial. E nós temos que ir à luta, buscar lutar contra o inimigo para amarrar o valente e trazer aqueles que estão nos acorrentados. Ali é o fruto que a gente tem que trazer, é ali onde está a fartura. Aqueles leprosos saíram morrendo de fome, mas se fartaram de comida, porque é lá no arraial dos gentios que estava a comida. Conta o texto que lá chegaram no arraial dos sírios, não tinha ninguém, no entanto haviam deixado tudo para trás. O que aconteceu? E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Segundo Reis 7, 5b. E diz assim: tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. E lá no versículo 8 diz assim: chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Deus havia, irmãos, preparado um banquete do povo de Deus. Sabe onde é que está o nosso banquete? No arraial dos gentios. Lá é que está o nosso banquete. Mas foi necessário que 4 leprosos fossem até o arraial do povo de Deus e dissessem onde é que estava o banquete, porque eles estavam com medo de sair de dentro daqueles muros. A igreja está com medo, presa dentro dos muros, com medo de sair, para pegar esse banquete que Deus tem preparado para nós. Eu fico pensando o que a gente tem deixado de usufruir dos banquetes que Deus tem preparado para nós. E a gente continua preso e acomodado nesses muros. O que foi que aconteceu ali? Deus tomou partido, irmãos. No momento em que aqueles leprosos que Deus levantou foram para o arraial dos sírios, Deus estava usando aqueles leprosos. Eles se levantaram e foram para lá. Deus tomou uma atitude e Ele fez todo o processo para que não só eles fossem satisfeitos na vontade deles, mas que eles fossem os mensageiros de Deus para anunciar onde estava o banquete para eles saírem da miséria que estavam. Vejam aí, irmãos, segundo Reis 7, 6 e 7. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Que coisa, né? Como Deus age, como Deus é poderoso. Ele não precisou mandar ninguém lá, não. Ele fez, surgir um barulho como se fosse um grande exército. E aí os sírios, vindo aquele barulho, ficaram com medo. Saíram com mais de 1000, irmão. Deixaram até as roupas, saíram de cueca, com as mãos vazias. Não deixaram só tudo, jumento, cavalo, tudo, saíram a pé, correndo. Eu fico pensando que até chinelo eles deixaram lá. O medo era tão grande, irmão, não sei quem já teve medo tão grande assim. E quando dá um medo na gente tão grande, a gente sai desesperado, deixa tudo, né? Eles saem desse jeito.
Saíram com mais de 1000, deixaram tudo. Aí quando os leprosos chegaram lá, encontraram tudo que tinha lá dentro da arraial. Irmãos, nós lemos aqui que o Evangelho é o poder de Deus. Não é isso? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus é o poder. Se nós estamos revestidos desse poder, nós não temos o que temer. Aqueles leprosos foram para o arraial confiantes. E Deus agiu, porque Deus honra aquele que tem fé. Deus honra a quem tem fé. E aí nós precisamos nos revestir desse poder que é o Evangelho, para podermos fazer a obra do Senhor, senão nós não fazemos. E aí então eles se fartam, mas aí vem uma consciência, vem a consciência pesando sobre eles. Naquele momento o Espírito Santo falou na mente e no coração daqueles leprosos. Eu fico pensando assim, irmãos, eu sou salvo em Cristo Jesus, eu tenho convicção disso. Eu sei que quando eu morrer eu vou para o céu, eu vou usufruir das benesses da presença de Deus na minha vida. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Mas eu sou feliz por causa disso. Mas eu não posso, porque eu sou feliz, eu não posso guardar dentro de mim essa alegria e essa felicidade da salvação. Eu tenho que compartilhar isso. A consciência da gente começa a pesar quando a gente começa a olhar para o mundo lá fora, e a gente começa a perceber que aquelas pessoas, nenhuma delas vão usufruir daquilo que eu usufruo. Porque isso é egoísmo. E o Senhor, Ele diz que a gente não deve guardar, né, essa alegria no coração. O salmista diz: não retira de mim, ó Deus, a alegria do teu Espírito. Nós precisamos compartilhar. Aqueles leprosos chegaram lá, primeiro momento é aquele momento de euforia, tanta coisa, e aí começa a encher, né? Começa a comer, entra numa tenda cheia lá, eles comem, aí eles saem dali, entram na outra tenda cheia de coisa, e ouro, e prata, e começa a esconder tudo aquilo ali, aí eles começam a pensar: hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas. Irmãos, qual é o dia de boas novas? É hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Nós não podemos deixar para amanhã de compartilhar a salvação, a alegria da salvação que está em nós. E aquele povo então começa a doer na consciência: olha, nós aqui com fartura e aquele povo lá morrendo de fome. O que é que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos lá. Nós vamos lá e anunciar as boas novas. Qual é as boas novas, irmãos? Existe fartura no arraial dos gentios. Essas são as boas novas, queridos. Fartura no arraial dos gentios. E eles foram. Eles foram lá e foram anunciar as boas novas. É aquilo que está no versículo 9 e 10. Diz assim: então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é o dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos à casa, e as tendas como estavam. Eu fico olhando para isso aqui, porque no texto diz assim: Deus tomou, né, Deus agiu em prol do povo de Deus.
Mas Deus não disse para eles: agora vão lá e anunciem tudo aquilo que vocês viram e ouviram. Deus falou isso. Está escrito isso. Mas a consciência deles, de voltar e dizer assim: olha pessoal, não precisa mais morrer de fome, aquele arraial de fartura. O que está faltando, irmãos, nessa igreja é a consciência. Consciência de que nós temos fartura, nós temos Deus no coração, nós temos a salvação em Cristo Jesus, mas nós não temos a consciência de dizer para aquelas pessoas que não têm, que elas precisam ter a mesma fartura que nós recebemos de Deus. Qual é a sua consciência de levar as boas novas aos perdidos, em vez de guardar para si o banquete que você recebeu de Deus? Esse poder do Evangelho precisa ser conhecido do nosso próximo. Eu quero então encerrar, irmãos, com essa reflexão que vocês tenham, né, na cabeça de vocês, no coração de vocês. Esse poder do Evangelho, ele precisa ser conhecido do próximo. Nós precisamos ser os porta-vozes do Evangelho. Às vezes é alguém destruído pelas drogas que precisa ter uma vida transformada. Às vezes é alguém sem razão nenhuma de existir, não tem perspectiva na vida. Às vezes é um casamento destruído que precisa ser restaurado. Às vezes a família que precisa deixar de viver o inferno, que tem famílias, irmãos, que é um inferno às vezes. Mas nós precisamos levar um pedacinho do céu para essas pessoas. Você vive um pedacinho do céu, mas tem pessoas que vivem na dimensão do inferno na vida delas. E um pedacinho do céu, nessa dimensão do inferno, vai fazer a diferença na vida das pessoas. O que é que nós precisamos fazer, irmãos? Sermos portadores de boas novas. Nós precisamos ter a coragem e a fé de ir no campo do inimigo e ali, ó Deus, experimentar o poder de Deus, proclamar a vitória do Senhor nas nossas vidas. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Por suas cabeças. Esse texto a gente percebe que Deus permitiu aquela situação, mas ao mesmo tempo Deus deu o livramento. Ele levantou um profeta para mostrar que, em vez de morrer e de ser inimigos de Deus, eles eram merecedores da misericórdia de Deus. Deus levantou 4 leprosos para serem os heróis improváveis da fé, para anunciarem a misericórdia de Deus aos samaritanos, apesar de merecerem a morte, porque eram idólatras e pecadores. O meu apelo aqui nesta noite, queridos, é que vocês saiam da prisão, dos muros do seu comodismo, do medo, do pecado, tome uma atitude de fé e venha receber os galardões que o Senhor tem preparado para esta igreja. Está no arraial dos gentios, mas nós precisamos buscar. Não vem de graça, tem que ir, mas precisamos ter a consciência da necessidade do próximo, voltar a anunciar as boas novas a eles. Amém? Pai querido, dá-nos consciência, dá-nos paixão, dá-nos visão para podermos buscar
os galardões que tu tens reservado para cada um de nós, para a sua igreja. Dá coragem de abrir os portões desse muro, sair por esses portões para enfrentar o inimigo e ali usufruir, ó Deus, do banquete espiritual que tu tens reservado para a tua igreja. Abençoa, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus.